tarde a todos. Aí atrás, estão me escutando perfeitamente bem? Ou se não, levantem a mão, por favor. Ok. Então vamos fechar os nossos olhos para fazer a prece. Mestre Jesus, mais uma vez, reunidos em Teu nome, pedimos o amparo da Tua presença em nós, que possa irradiar em todos os ambientes que aqui se encontram, desde aos trabalhadores e aqueles que hoje estão por alguma razão aqui, buscando o alento, o amparo, mas principalmente uma transformação, possam sair daqui com um novo ressignificado da vida. Na descoberta de si mesmo estão todas as respostas para o que viemos e para onde iremos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concede estarmos em Teu nome, hoje e sempre, todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Hoje trouxemos aqui algo para falarmos da saúde humana. A saúde humana parece um enigma para cada um de nós, porque é impossível, e eu nem vou me atrever a isso, a perguntar quem aqui nunca esteve doente. É impossível, porque ainda estamos num processo onde a doença se instala individualmente a cada um de nós, por alguma razão. E essa razão não nos cabe descobrir no outro qual a razão que ele está doente. Até porque eu preciso descobrir a mim mesmo por que estou, ou por que busco algo para me fazer melhor. Então, trazendo esse tema sobre a saúde humana e a sua evolução para a grande síntese, o que é síntese? Na verdade, nós temos como objetivo principal, como bem disse aqui a Sandra, fazermos uma transformação. Mas essa transformação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Todos os dias, quando eu faço um esforço de ser alguém melhor para mim, eu preciso também ser alguém melhor para o outro, porque não basta fazer para mim se eu não fizer para o outro. Assim sendo, nesta grande síntese que é a vida, nós trouxemos para o início da nossa reflexão uma obra notável chamada Emmanuel. Este foi o primeiro livro de Emmanuel, o Espírito, que foi o guia espiritual ao longo de toda a trajetória de 92 anos em que Emmanuel se revela pelas mãos, pela escrita de Chico Xavier. Então, logo ele, que se apresenta como este nome, Emmanuel, traz na primeira obra, onde ele iria psicografar através de Chico, o próprio nome escolhido por ele, Emmanuel. E assim, ao longo de mais de 400 obras de diversos autores espirituais, Chico era apenas alguém que psicografava, não era o dono de nenhuma delas. Estarão, então, passados ao longo de dezenas de anos, obras essas ainda por estudar em toda a sociedade brasileira e internacional. A obra Emmanuel, na sua primeira página, ela é intrigante, porque ela vai nos apresentar um pouco deste espírito. Esse espírito teria aparecido para o Chico antes dessa obra, que ocorreu em 1938, antes em 1931. E assim ele se apresenta a Chico, um senhor idoso. E Chico recorre a essas lembranças, colocando ali na primeira página do livro Emmanuel, aquele senhor carinhoso,
educado, de fino trato, com um cuidado, um esmero nas palavras e irradiar uma luz, pouco por ele vista. Aquele jovem, ainda de 21 anos, não conhecia muito bem de quem se tratava aquele doutor, aquele senhor idoso. É então que ele vai, ao longo de alguns encontros com Chico Xavier, dizer a ele que eles já estavam juntos ao longo de muitos anos, ao longo de centenas e centenas de anos, e que ali, embora ele não se lembrasse, esse não era o mais importante, mas que eles iriam trabalhar juntos a partir de então, ao longo de toda a sua vida. Chico, então, relata na primeira página desta obra, em que Emmanuel diz a ele: eu estive na Terra por inúmeras vezes, reencarnei, alguma delas, e na última, como padre católico. Este padre católico, muitos poderiam pensar que se trata do padre Manuel da Nóbrega. Também, padre Manuel da Nóbrega teria sido Emmanuel, relatado por ele mesmo. Manuel da Nóbrega nasceu em Portugal, no século XVI. Então, ele passa a vivenciar uma história muito peculiar entre a sua trajetória de padre, entre a sua transformação como cristão verdadeiro, vivenciando a mais pura obra do Evangelho. Em Portugal, ele vem para o Brasil e aqui ele é muito conhecido, principalmente entre o meio católico. Assim sendo, nós temos uma outra obra extraordinária, chamada Deus Conosco. E essa obra, Deus Conosco, traz para nós onde teria nascido Emmanuel em uma de suas encarnações após ter sido padre Manuel da Nóbrega. Segundo esta obra, Deus Convosco, ele teria nascido exatamente no estado do Pará, no final do século XIX e viveu até o século XX no Brasil. Portanto, ele não teria nascido ainda em solo brasileiro, a não ser nessa encarnação, cujo o seu trabalho foi magnificamente feito na obra do Evangelho, traçando inúmeros pontos no Brasil, entre o Pará e o Rio de Janeiro, onde o Evangelho deveria ressurgir. Embora tivesse falecido ainda jovem, ele deixou um legado. Se encontrou, inclusive, com um dos médicos muito conhecidos no Rio de Janeiro, que nós vamos falar daqui a pouco. Assim sendo, este grande padre, que trouxe para nós este legado, chamado ele Padre Amaro, nos diz que, nesse trabalho que ele reencarnou no Brasil, era para conhecer a língua brasileira, porque ele ainda não tinha o conhecimento da língua. Ele havia reencarnado em alguns países, mas o Brasil, esta língua, havia ainda uma dificuldade para ele. Mas não só isso, ele precisaria dar início naquele trabalho entre Pará, entre Rio de Janeiro, a conhecer os primeiros momentos da história do Evangelho que iriam ressurgir pelas mãos de Francisco de Paula Cândido Xavier, ou Chico Xavier. E aí ele desencarna e assim vem em espírito se apresentar mais tarde ao nosso querido Chico Xavier. Mas não estamos aqui para falar unicamente de Emmanuel. Muito embora traz para todos nós este fenômeno maravilhoso, transcendente dessas revelações que Chico Xavier
tem nos revelado ao longo de toda a sua trajetória, nós vamos então para tratarmos evidentemente do tema desta tarde: saúde humana. Qual enigma está por trás de tantas coisas que vivenciamos no corpo físico? Diz-nos a obra Emmanuel, do Espírito Emmanuel. Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina, tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana, ou seja, ainda as nossas imperfeições, que não sabemos ainda onde está a cura. No médico? Seria no curandeiro? Onde está? Ou seria em nós mesmos? Aí nos diz: todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral. O que ele quis dizer com isso? Que enquanto nós buscarmos a saúde por alguém para fazer por nós, é porque desconhecemos que a saúde está em nós. A todo instante temos o poder que Jesus já nos mostrou através dos 4 evangelhos. E assim, diz-nos Emmanuel, é muito importante, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem, conhecermos a nós mesmos para tentar compreender onde está a origem de tudo. A saúde humana é o nosso principal momento para que todos nós possamos desenvolver dentro, a partir de cada um, onde está essa cura. Assim sendo, nós trouxemos aqui uma reflexão, porque não poderia faltar nessa tarde, trazendo para nós aquele que foi um admirável médico metapsíquico, que estudou a psíquica, a parte neurológica, onde se desenvolviam problemas que se desencadeavam no corpo, onde as origens não estavam no corpo. Ele já começa então a transcender o motivo de tantas razões e de tantos padecimentos que a humanidade já enfrentava. Para ele, que vivia entre o século XIX e o século XX, na nossa querida França. Assim, Charles Richet começa a desenvolver algumas técnicas para tentar descobrir em cada ser a razão e a cura, como elas poderiam trabalhar juntas, descobrir as origens para tratar os efeitos. Charles Richet, então, esse fisiologista, médico, um dos maiores da sua história na França e no mundo, traz para nós inúmeros estudos de fenômenos. Fenômenos esses que se davam inclusive no campo espiritual para o material. E ele começa a traçar algumas pesquisas para ajudar a ciência da sua época, onde muitas situações não eram explicadas pela ciência. Exemplo, como poderia se dar, voltemos à época de Jesus, fenômenos de cura e fenômenos que transformassem algo que estava comprometido pela ciência. Se chega alguém até mim aqui, está numa cadeira de rodas, naturalmente, alguns membros se tornam, por algumas questões da genética, da fisiologia, corrompidos. E esses membros é diferente daquele que está caminhando com as suas pernas. E o que
Jesus fazia? Ele regenerava a consanguinidade onde parecia estar morto. Ele transformava e devolvia a saúde onde parecia aniquilado. Que ciência é essa? Que a gente ainda não descobriu. Pleno século XXI. Charles Duché começa então a investigar onde está essa cura que Jesus sabia, mas não está no plano físico. Ela está no campo espiritual. E assim, ele começa a perceber algumas pessoas que tinham desenvolvido ou que traziam em si algumas questões orgânicas que poderiam transformar algo do fluido. O que é fluido? É algo que você não vê, mas que está entre eu e você, várias seleções de campos de energia em que inúmeros estes sistemas de campos de energias podem ser parte de um todo no universo, na galáxia e todas as galáxias em que geram as vidas. E essas vidas fazem parte e estão dentro deste mar chamado fluido cósmico universal. Jesus manipulava este ambiente que a gente não vê, que está entre mim e vocês, e transformava algo inovador para a ciência. Ainda não sabemos o que é. Charles começa a investigar por que determinadas pessoas conseguem em si se melhorar e outras não. Por que determinadas pessoas desenvolvem determinadas doenças que para aquele prognóstico parecia previsto pela ciência e outras não? Por que determinadas pessoas saíam de dentro de si algo visível? Parecia uma espécie de plasma e outras não. Ele então é um dos primeiros a investigar a ciência espiritual que está por trás de todos os fenômenos, inclusive o que se passa entre mim para comigo mesmo. Trazemos então para os nossos dias mais atuais. Como se pode, todos nós, em pleno século XXI, alguém ter problema de vista? Como alguém pode usar óculos e outros não? Alguém poderia responder: bom, eu tenho a vista cansada, eu usei demais, ela desgastou. Cada um vai ter aqui 1 milhão de respostas. Mas o problema não é a resposta. O mais importante é desenvolver uma cura mesmo que você tenha a resposta. Mudar, transformar, regenerar. Jesus não fez isso? Ele não regenerou tecidos? Ele não transformou algo que parecia impossível? Alguém fez isso com a saúde nos olhos. Pleno século XX, que está ainda vivo e graças a Deus, no século XXI. O admirável doutor dos olhos, Meyer Schneider, traz para nós um ressignificado. O que se passa no seu olho e no meu? Quais são as causas, mas principalmente os caminhos que pode haver solução para a gente, eu comigo mesmo, regenerar os olhos? Cada um vai buscar as suas respostas com ele, não comigo. Diz-nos a história dele, mais ou menos assim. Meyer Schneider nasceu na Ucrânia em 1954. Ele nasceu com um problema sério. Primeiro, não era o problema dos pais que era o problema sério dele, mas também pai e mãe surdos. Começava aí um desafio. E aí, vem se descobrir em pleno ano de 1954
54 que aquela criança nascida na Ucrânia tinha problemas seríssimos visuais. Problemas estes que para os anos 50 eram muito difíceis para ser tratados. Por exemplo, estrabismo, catarata, astigmatismo, glaucoma. Se eu falar errado, alguém aqui que souber me corrija. Nistagmo. Eram alguns problemas que ele tinha sérios desde que nasceu. Resumo da ópera. Sério. Ele precisava ter visto isso aqui. Foi então que a ciência, verificando por todos os prognósticos, aquela criança cega não havia o que fazer. Foi então que aos 16 anos, ele, Bert Schneider, conheceu Miriam. É uma biblioteca ou uma bibliotecária que se interessava por saúde, especialmente por massagem e movimento. Então essa Miriam começa a fazer a diferença na sua vida. E diz-nos aqui, através de Miriam, foi apresentado a outra pessoa, chamado Isaac, que era um jovem com sérios problemas visuais. Ambos incentivaram Meir Schneider a dar uma grande virada de vida. Isaac compartilhou com seu novo amigo um método oftalmologista de William Bates, que este médico oftalmologista, nascido entre 1860, faleceu em 1931, desenvolveu uma técnica de estimulação da visão. Mer dedicou-se então a fazer os mesmos procedimentos, exercícios nos olhos, aliando-se a técnicas que ele começou a aprender também, de yoga, automassagem, movimento, surpreendendo então a todos. 18 meses mais tarde, ele estava com 16, a sua visão estava aparecendo. Ele já estava com uma espécie de visão funcional. Os princípios que descobriu enquanto trabalhava seus olhos formaram a base do que se chama método self-healing, que é a saúde dos olhos. Com sua própria experiência, aprendeu que o corpo humano, vale para nós, é capaz de melhorar e de curar a si mesmo. Porque ele fez o esforço, ele quis, ele buscou a cura em si. E aí, diz-nos aqui a sua biografia. Seu método, então, foi sendo aprimorado por ele mesmo e desenvolvido para trabalhar com portadores dos mais variados problemas de saúde, assim como também para a prevenção. Ou seja, quem já está com a doença instalada, qualquer tipo de problema ocular, o tratamento vale. Quem já está com um trabalho de prevenção para evitar problemas futuros, melhor ainda. Então não há casos perdidos. Foi então que foi criado o primeiro instituto chamado Self-Healing. Meir Schneider criou em 1975 em Tel Aviv, em Israel, onde ele recebeu inclusive o reconhecimento como cidadão israelita pelo seu grande feito na história de desenvolver a visão a quem não tinha cura. Milagre, vontade, trabalho, persistência. Só tem isso, não tem milagre. Tudo que a gente precisa fazer está também em nós, e principalmente em nós. Assim, diz-nos
que esse método, com os mais variados casos, tem dado resultados que a gente pode se surpreender. Recentemente eu vi um vídeo de uma professora que trabalhada com um grande profissional no Brasil, que aprendeu essa técnica, e olha que são milhares, não são só oftalmologistas que aprendem, não só são pessoas profissionais dos olhos, não. Essa é para a dona de casa, para o varredor de rua, é para aquela pessoa que nunca leu, porque todo mundo pode fazer a técnica, só que ela é técnica, a gente tem que aprender, para então fazermos em nós. Você não precisa de diploma. Então, essa senhora foi professora por 40 anos, aposentou-se, enxergando ao longo de sua vida com uma visão apenas, porque aos 6 anos ela já teve alguns problemas sérios de saúde e foi desencadeando o outro problema no outro olho, e assim, ao longo da sua vida, com vários problemas na sua visão que enxergava, ela então perde a segunda vista. E aí, aquela professora que se aposenta, não sabia viver, não enxergando. Foi então que um belo dia, ao receber a visita de um irmão seu, diante de vários anos que eles sempre juntos, ele encontra um amigo na rua e que o convida para ir até a casa da mãe dele. Quando ele então é apresentado a essa senhora, professora aposentada, ele então descobre que ela não enxergava. E ele pergunta por que, ela conta a história toda, resume, ele falou: olha, eu tenho uma técnica para a senhora. Eu vou explicar tocando no seu rosto e nas suas mãos, já que a senhora não me vê. E se a senhora quiser fazer, faça. Bastou-nos uns momentos da visita. Ele explicou a técnica para esta senhora. Ela, descrente, tentou. Porque não vale só fé. Fé sem trabalho, fé sem obra é nada. E aí foi que ela fez uma tentativa, fez depois uma segunda tentativa fazendo o método. E ele já havia se despedido, foi embora, aquela visita com aquele cafezinho. E ela fez uma terceira vez. No quarto dia, depois que ela já estava assim, com aquelas outras técnicas já para trás, ela já começou a ter umas visões. Como? Como? Que jeito? Ela já começou a olhar para a nuvem, via a nuvem. Não era um milagre. E ela então já avisa fulano: você sabia que eu estou começando a ver com aquela visita que ia ser assim? Não acredito. Ela estava cega, ó. E aí ela continua. Aquele quarto dia foi suficiente para ela perceber que estava no caminho certo. E ela tenta, aquela primeira visão, porque ninguém tem visão igual, o seu olho, mesmo que você não use óculos, seu olho de um lado é um jeito, seu olho do outro lado tem uma outra visão. E aí, ela persiste tanto que ao ponto dela recuperar a visão perdida. Aquela primeira, quando a gente começou a contar a história, como pode isso acontecer? Porque a cura não está fora, está dentro. Porque tinha que ela persistir para descobrir que eu, você, todo mundo, precisamos descobrir todos os campos de visão, que não é só um que eu e você utilizamos a vida inteira. Aí chega, a gente fala, é pela idade. Fulano já está pela idade. Será? Por que criança usa óculos? Não está aí o problema. Está em trabalhar a solução. Para cada caso, tem a técnica de self-healing. E assim, a gente, lembrando que é
possível mudar por coisas simples e sair do tradicionalismo. Alguém aqui se cura por remédio? Alguém aqui se cura por remédio? Ou remédio é um paliativo? Ou remédio é para simplesmente me aliviar um problema que eu tenho? Provavelmente sim. Desde que um caso onde trabalha a cura não seja pelos métodos tradicionais que fazem parte da sua essência humana, a gente está trabalhando no sentido contrário da nossa essência espiritual. E cada uma dessas ciências que trabalham para nos mostrar que a cura está em nós mesmos, é para a gente perceber que a gente precisa ter olhos de ver e busca nesses campos que estão por aí, porque a cura está sempre ao nosso alcance. Eu gosto muito de um médico porque ele saiu daquele jaleco onde fica lá esperando o cliente no consultório. Esse médico que fica, desculpa se alguém tem aqui, é médico aqui, mas se você fica só no consultório, você vai sempre tratar o quê? A doença. E a cura? Nem sempre. Foi que alguém, um médico, nascido no Rio Grande do Sul, onde nós sabemos que os nossos irmãos, que aqui, quantos estão em Jataí, uma cultura belíssima, ele sai daquele tradicionalismo. Ele vai para a Alemanha, ele se doutora, traz o seu doutorado para um novo momento de aprendizado e percebe que, ao longo dos seus estudos, a cura não podia estar num trabalho onde o paciente chega, eu atendo, prescrevo, olho o exame, tchau, vai com Deus. Não pode ser só isso. Então foi que Alberto Peribanês nos traz o ressignificado da essência que verdadeiramente a medicina deveria ser. Saia do seu consultório e vá trabalhar com a cura aonde a população está. Ele então é o primeiro a falar. Lugar de médico, quem conhece a obra? Lugar de médico é na cozinha. Lugar de médico é na cozinha. Porque ele vai nos ensinar que você é o que você come. Você é o que você pensa. Você é o que você sente. E assim, ele começa a desenvolver uma técnica baseada em vários estudos espirituais, onde está a cura de cada um. Mas aí depende do quê? Do esforço. Ele demonstra por A mais B que a diabetes tem cura. Ele demonstra por A mais B que o problema de pressão alta tem reversão. E aí a gente fala, que medicina é essa? A que sempre esteve conosco e nós nos distanciamos, porque a cura é aqui dentro. E ele mostra para nós que quanto mais a gente age de conformidade a introduzir objetos que o organismo não reconhece, que não faz parte da sua natureza, vai nos trazer doença. Que todo pensamento negativo também traz doença. Se eu não mudar agora, vou ser sempre uma pessoa buscando pequenos remédios para minha doença física. E olha que ele já tem transformado a vida de inúmeras pessoas no Brasil e no exterior. Esse jovem médico que está fazendo esse trabalho de cozinha, de transformação moral do ser pela sua mente. Mente esta que vai nos dizer, Schneider,
que é muito importante que nós entendemos a grandeza da mente, o sentido espiritual que você tem para com a sua mente. Se eu falar Coca-Cola, você já associa com gosto, para quem já experimentou. A mente é mais ou menos assim. Ela associa ao que você conhece, mas principalmente aos seus gostos e às suas escolhas. Você é autor das suas escolhas. Você é autor das páginas da sua vida. E Meyer Schneider nos diz: a mente é uma ciência não natural que habita em cada parte, em cada célula do corpo. É um reflexo de você. Você é o que você acredita. Sadio? Doente? Mais ou menos? Tem cura comigo? Essa é a questão. E aí, para nós encerrarmos, diz-nos assim a obra de Emmanuel, trazendo para essa reflexão, como eu disse no início, Emmanuel, aquele padre que se encontra reencarnado no Brasil, no estado do Pará, vai para o Rio de Janeiro e encontra um dos maiores médicos que a humanidade reconheceu, Dr. Adolfo de Bezerra Menezes. E nesses primeiros trilhares, eles se reconhecem como nobres missionários do Evangelho do Cristo. Dr. Bezerra de Menezes, médico, tratava o ser pelos olhos, pelo carisma, mostrava a eles que eles tinham a sua importância. Ele tratava um doutor e uma pessoa que era anônima com a mesma pureza. Este é o verdadeiro sentido da medicina. E aí, para encerrarmos, diz-nos assim: a saúde humana nunca será um produto de comprimidos, de anestésicos, de soros e nem de alimentação artificial. O homem terá de voltar os olhos para a sua terapêutica natural. Está na obra Emmanuel, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no meio onde vive. No mundo que marcha para a grande síntese, esta síntese que está em cada um de nós, os corpos humanos serão alimentados segundo as suas necessidades no futuro. E aí, essas necessidades especiais, sem dispêndio excessivo de qualquer energia orgânica mal utilizada. As proteínas, os hidratos de carbono, as gorduras que constituem a minha, a sua matéria-prima, para a produção de calorias necessárias à conservação do nosso corpo e que representam o celeiro das economias físicas do vasto organismo, não poderão mais ser danificadas. Resumo: busque a sua cura. Cada um de nós vai passar sempre por dificuldades, por limitações, porque somos ainda seres com imperfeições. Mas busque a cura dentro de si, porque não é um centro espírita, não é a igreja que poderá nos curar na essência pura do ser espiritual que todos nós somos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela atenção.